Hoje vamos falar sobre a Coreia do Sul. E provavelmente você já ouviu falar desse país porque é onde seu telefone celular, sua TV ou até mesmo seu carro foram fabricados. Ou talvez porque é o lugar de onde veio o vídeo mais assistido de todos os tempos no YouTube. Ou então aqueles grupos de K-pop. Olha, eu sou o F, então se prepara e eu vou te contar mais um pouco. A Coreia do Sul é uma grande potência, não apenas culturalmente, mas também economicamente. Tenho certeza que de vocês que estão assistindo, pelo menos possuem um produto da Samsung, a Hyundai ou LG. As empresas sul-coreanas estão em alta, e isso é uma surpresa considerando que na década de 60, a Coreia do Sul era um país extremamente pobre, e países como Gabão ou Zimbábue estavam mais desenvolvidos que ela. No entanto, em apenas uma geração, os sul-coreanos passaram da fome para uma das sociedades mais prósperas do mundo. Então a pergunta é, como a Coreia do Sul ficou tão rica assim? Antes de começarmos, preciso te dizer que a Coreia do Sul conseguiu ficar muito rica através do capitalismo. Então acho que sua vizinha do norte deve ter feito alguma coisa de errado. Podemos considerar que a Coreia do Sul é livre, mas seu modelo econômico tem uma diferença do resto do mundo. Tá, já entendi, mas quais são as razões que explicam esse incrível progresso na Coreia do Sul? E por que o Gangnam Style foi considerado tão controverso? Olha, eu vou responder essa pergunta, mas antes vamos voltar do começo. Do topo ao fundo. Como você provavelmente sabe, em 1953, a Península Coreana foi dividida em duas metades após uma guerra na qual mais de 2 milhões de pessoas morreram. Naquele momento, poderíamos dizer que a Coreia do Sul era o país que estava em maiores dificuldades econômicas, e o Norte tinha todas as indústrias e empresas, enquanto o Sul era uma região agrícola e subdesenvolvida. As escolas não tinham carteiras e a maioria das crianças recebiam a maioria de sua nutrição a partir de leite em pó fornecido pelos Estados Unidos e a Europa. E é por isso que em 1960, após muitos protestos, o general Park Chung-hee organizou um golpe de estado e assumiu o poder do país. E assim começou a primeira ditadura sul-coreana. Nos próximos 27 anos, o país teve 3 ditadores diferentes, e todos chegaram ao poder de forma violenta, derrubando o ditador anterior. Mas apesar da instabilidade política, foi nessa época que o modelo econômico sul-coreano foi criado. E dentro desse contexto, vemos que a economia deles não é tão livre como se pode imaginar. Na verdade, o mercado livre é organizado de baixo para cima. As empresas privadas decidem como, quando e o que querem vender. Em seguida, o Estado intervém e regula toda essa atividade por meio de leis. Isso vimos acontecendo aqui no Brasil. Mas no caso da Coreia, o sistema de Park Chung-hee era o oposto. Era um sistema de cima para baixo. Sua política era se reunir com as famílias mais importantes do país, que controlavam a maioria das indústrias da Coreia do Sul. Esse grupo incluía os fundadores da Samsung e da LG. E basicamente o general colocou todos eles em uma sala e disse: olhem, a partir de agora eu vou dar a vocês tudo o que precisarem para crescer. E galera, isso é o que o Brasil precisava para se tornar a maior potência do mundo. Não preciso nem falar que fomos os primeiros a produzir o carro elétrico quando as pessoas nem andavam de carro. E o general continuou oferecendo ajuda às maiores empresas, mesmo que elas não fossem capazes de cumprir com os prazos, porque de qualquer forma, sem elas, o país estaria ferrado e economicamente desprotegido. E ao contrário de outros países como a França, a Coreia do Sul não impôs barreiras ao comércio internacional. Na verdade, desde o primeiro momento, o governo garantiu o Estado de Direito e baixos impostos para todas as empresas, independente de onde elas viessem. Mas não apenas isso, Park Chan deu todo tipo de incentivo fiscal para as empresas e indivíduos investirem e economizarem seu dinheiro.
Em outras palavras, os grandes conglomerados como Hyundai ou Lotte tinham que competir em um mercado aberto com outras gigantes corporativas do Japão ou dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eles tinham a ajuda do governo, o que foi um grande incentivo, dado que a Coreia do Sul não possuía recursos naturais, mas tinha uma grande população e essas empresas focaram em indústrias que precisassem de uma grande força de trabalho, a manufatura, ou o famoso chão de fábrica. Os grandes conglomerados. Imagina só a vida de um dos 100 mil trabalhadores empregados pela Samsung na Coreia do Sul. Ele acorda todo dia para mais um trabalho na fábrica da Samsung, enquanto usa seu celular Samsung e volta para casa no seu carro da Renault, que por acaso é produzido na fábrica da Samsung, que também é responsável pelo seguro do carro. E depois do trajeto para casa, ele agora quer descansar e passar um tempo com sua família. E no seu tempo vago, ele quer levar sua família para um parque de diversões que por acaso a própria Samsung construiu. Em outras palavras, a Samsung se torna dona de tudo, pois o país precisa que a empresa prospere para o país prosperar. Esses grandes conglomerados são empresas de grandes famílias e são chamados de chaebol. E todos que tiverem um potencial de crescimento, o governo entrou com tudo para que a empresa crescesse. Dessa forma, essas empresas conseguiam se tornar as melhores em tudo que faziam. Um exemplo é a LG, que é famosa por suas TVs e seus celulares, ao mesmo tempo que são os maiores distribuidores da Coca-Cola no país. Então esses grandes conglomerados estão em todos os setores. Ao todo, existem cerca de 100 chaebols e eles são o maior ativo da economia sul-coreana. O governo basicamente coloca um tapete vermelho sobre seus pés, mas isso não significa que eles têm um cheque em branco. E é por isso que quando uma chaebol tão grande como a Daewoo faliu, ninguém veio resgatá-la. E isso é um incentivo claro para que essas empresas estejam na vanguarda da inovação. Por exemplo, em 2008, a empresa japonesa Sony queria criar as primeiras TVs OLED, mas essa tecnologia ainda não estava avançada e as telas eram bastante caras, até mesmo para a maioria do mercado de luxo. E então os caras da Sony colocaram um projeto em espera e nunca mais retomaram. Então a LG sul-coreana tinha a mesma tecnologia e o mesmo problema. Então o que eles fizeram? Eles lançaram telefones celulares OLED com uma tela menor. Dessa forma, eles aproveitaram seus recursos e o que é mais importante, aprenderam a trabalhar com essa nova tecnologia. E é por isso que em um período muito curto de tempo, eles encontraram maneiras de produzir telas OLED acessíveis. A educação da Coreia do Sul. Todos nós sabemos disso, as crianças sul-coreanas sempre tiveram uma das melhores notas no teste PISA internacional. Todo o país para quando começam os exames de admissão universitária e as escolas gastam o que for necessário para garantir a melhor educação para seus meninos e meninas. Mas existe o lado negativo disso, pois essas crianças têm a maior taxa de suicídio infantil do mundo. Na verdade, toda a Coreia do Sul tem um problema com suicídio, sendo um dos países com as maiores taxas do mundo. Desde o início, o governo entendeu que os conglomerados precisariam de trabalhadores altamente qualificados, então eles projetaram um sistema educacional que funcionava em sintonia com as empresas do país. Isso explica porque as crianças sul-coreanas são incrivelmente boas em matemática e têm excelentes habilidades de memorização. Além disso, seu respeito pela autoridade e hierarquia é quase religioso, e é por isso que nenhuma delas quer começar uma empresa. O sonho de todo sul-coreano é trabalhar em um desses conglomerados e, se trabalharem duro, até podem se tornar gerentes e ter uma casa no paraíso na Terra, na famosa região de Seul, o distrito Gangnam. O significado de Gangnam Style. Uma garota humana e calorosa durante o dia, uma elegante, alguém que sabe apreciar a liberdade de uma xícara de chá, mas quando a noite cai, seu coração fica mais quente porque ela é uma garota de duas faces. Ei, senhora sexy, opa, é Gangnam Style. Este é um trecho da famosa música que se tornou tão popular em 2012. Ela até levou o cantor principal, Psy, a ter problemas com as autoridades devido às letras que eram consideradas inadequadas.
Para uma sociedade obcecada com respeito à autoridade, o estilo do Psy acaba sendo um desrespeito para o país. Mas a grande verdade é que uma economia hierárquica que depende de algumas grandes corporações não é uma boa receita para uma economia estável. Na verdade, a Coreia do Sul, apesar de sua grande indústria de manufatura, fica para trás em outras áreas, como serviços ou finanças. E como a economia depende tanto das decisões do governo e dos conglomerados, há quase nenhum espaço para empreendedores. Então, se você acha que é difícil no Brasil com um governo que não te apoia, agora imagina o governo apoiando totalmente os concorrentes. Mas não só isso, essas estruturas hierárquicas não são tão eficientes quanto se pode pensar. Na verdade, a maioria dos conglomerados se tornaram monstros burocráticos que requerem muito dinheiro para funcionar. A Samsung mesmo é um exemplo. Essa empresa lidera as vendas de telefones celulares em todo o mundo. No entanto, eles quase não têm lucro, o que é um grande problema. Mas de qualquer forma, as coisas estão começando a mudar. Muitos jovens sul-coreanos foram educados na Europa ou na América, e agora eles estão voltando a seu país de origem com uma mentalidade nova e mais crítica, e um espírito mais empreendedor. E essa nova geração está criando as raízes para um ecossistema de startups, mas ainda é o começo. E goste você ou não, devemos admitir que esse modelo de cima para baixo tem sido bem sucedido. Mas como nem tudo é perfeito, esse sistema deixa algumas dúvidas no ar. O que aconteceria se um dia uma empresa como a Samsung entrasse em colapso? O que será que aconteceria com o país? E não apenas isso, esse casamento entre política e negócios criou muitos incentivos para a corrupção em grande escala. E aqui no Brasil sabemos muito bem o que acontece quando junta o governo e empresas públicas. Mas vamos deixar para falar sobre isso em um próximo vídeo. Se curtiu e quer ver mais histórias sobre o mundo e economia, deixa aquela curtida e se inscreve. Agora eu vou nessa, fui!